professora da ESI. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, a missão. Você pode começar dando uma tarefa para uma criança, por exemplo, no Conquistando a Atenção. Você pode entregar para uma criança um lápis ou algum objeto e pedir para que ela entregue para uma outra criança ou para uma professora que estiver numa sala ao lado. E você dá para essa criança uma missão, uma tarefa a cumprir. E o importante é que as crianças entendam que missão, tarefa, exige responsabilidade. Então ele precisa entender o significado de missão. Missão exige responsabilidade. Quando a criança retorna, você explica para os outros que ela cumpriu uma missão que você deu a ela. E que Jesus, ele também deu uma missão muito importante para os seus discípulos. E é a história que vamos falar. Para essa lição, eu escolhi a opção número 1 do manual, essa maquete. Mas é fácil de fazer, eu usei apenas uma caixa de papelão, foi suficiente para fazer tudo. Eu fiz o barquinho, só cortei a caixa, a parte da abinha dela, fiz a pontinha, fiz o barquinho. Esse barquinho foi bem fácil de fazer. Também as madeiras da fogueira, eu só dobrei o papelão, cortei, dobrei o papelão e colei, também foi fácil de fazer. Fiz é tipo um Lzinho que você vai prender, você vai colocar o prendedor aqui, para ele poder ficar em pé. Fiz os peixinhos, vários peixinhos, você pode comprar pronto o peixinho. Essa redinha aqui, que é a rede que eles vão usar, que os discípulos, né, na pescaria vão usar, você pode usar de aquelas redinhas de laranja, de limão, que geralmente vem isso daqui, esses sacos grandes, né? Vem isso daqui. Também algum hortifruti ou sacolão, não sei, como é na sua cidade, você pode perguntar se eles têm algum saco de batata, alguma coisa, e você usa para ser a rede. Pode usar outra opção também. Eu usei essa que foi a mais fácil para mim. Imprimi também alguns rostinhos para fazer os discípulos e colei no prendedor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, o foguinho. Eu usei esse foguinho de papel seda. Pode ser de papel celofane, do que você preferir, né? Para fazer o foguinho. E vai ser a parte da história. Agora eu vou apresentar a história bem rápido, tá? A história de hoje, nós vamos aprender sobre uma missão que Jesus deu aos discípulos, uma missão muito importante. Às vezes os pais, eles dão tarefas pra gente. Às vezes os pais dão uma tarefa e saem de casa e você precisa cumprir essa tarefa. Jesus também, ele deu uma missão a todos os seus amigos e a todos os seus discípulos. Um dia, Pedro estava meio triste, pensativo, e aí ele se empolgou e disse para os seus amigos: vamos pescar? Seus amigos então se animaram e foram pescar. Então foi Pedro, foi João e foram também outros discípulos. E eles passaram a noite toda pescando, mas não conseguiram pegar nada. Eles pescavam, jogavam a rede de um lado, jogavam a rede do outro lado e não conseguiam pegar nada. Iam para o outro lado, jogavam a rede, jogavam de novo e não pegavam nada. Aí eles cansaram, passaram a noite toda fazendo isso. Quando foi de manhã, eles resolveram então retornar para a praia. Quando estava chegando perto da praia, um homem disse assim: ei, vocês conseguiram pegar alguma coisa? E eles disseram: não pegamos nada. Não tem comida? Eles disseram: não. Aí ele disse assim, esse homem: então vocês joguem a rede pelo lado direito do barco. Aí eles pegaram a rede e jogaram pelo lado direito do barco. Quando eles puxaram a rede, tinha muitos peixes dentro da rede, muitos peixes. Você pode usar peixinho de EVA também. Pode ser de cartolina, pintado. Quando eles puxaram, tinha muitos peixes. E então, João disse: olha, esse é Jesus. E aí, Pedro ficou tão empolgado que nem esperou o barco chegar na praia. Ele já pulou e veio para a praia. Ficou muito feliz.
os outros discípulos também. Quando o barco chegou, eles vieram para a praia. Gente, eu estou apresentando rápido, tá? Mas vocês fazem do jeito de vocês. Chegando na praia, eles tinham passado a noite toda, estavam morrendo de fome, porque tinham passado a noite toda tentando pescar. Só que já tinha uma comidinha pronta, tinha uma fogueira na praia e uma comidinha pronta que Jesus tinha preparado. Tinha pão, tinha peixe, e então eles comeram. Então Jesus, naquela conversa, teve um momento muito especial com Pedro. Jesus disse assim: Pedro, lembra que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes? Então Jesus disse para ele assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E aí ele disse assim: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, cuide das pessoas, Pedro, cuide da minha igreja. E aí Jesus então pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse novamente para ele pela segunda vez: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuide das pessoas, cuide da minha igreja. Então pela terceira vez Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro, já meio desconfiado, pensando: poxa, ele não confia em mim, não confia mais em mim, me perguntou 3 vezes. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então Jesus disse para ele: então Pedro, a sua missão é cuidar das minhas ovelhas, é cuidar das pessoas, cuidar da minha igreja. Agora nós vamos para, vocês podem, lógico, fazer a lição de uma forma bem mais elaborada, né? Falar as palavras, fazer um cenário diferente, podem fazer da forma que vocês quiserem. Agora nós vamos para a outra parte da lição. E agora vem a outra parte da lição, o memorizando. Para o memorizando, vocês vão apresentar o verso. E o verso é... Então você pode dizer: Pedro, ele recebeu 3 vezes uma missão. Jesus disse 3 vezes para ele: Pedro, então vá e apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus, ele não deu essa missão somente para Pedro. Jesus estava, uma certa vez, chamou os seus discípulos e também vieram mais de 500 pessoas para ouvi-lo. E ele deu essa missão não só para os seus discípulos, deu também para aquelas pessoas que estavam ali. E ele apresentou este versículo: vão e façam discípulos de todas as nações. E isso está escrito em Mateus 28, 19. Então, como que é o versículo? Você pode repetir, fazer umas 3 vezes com as crianças. Vão e façam discípulos de todas as nações. Isso está escrito em Mateus 28, 19. Você pode dizer para as crianças que essa missão ela é muito importante. Ela é uma missão para todas as pessoas. A mensagem da salvação ela precisa chegar a todas as pessoas. Mas como que nós vamos fazer isso? Como que as crianças vão fazer isso? Elas são só crianças? Será que elas vão poder ir lá na África pregar? Será que elas vão poder ir em outro país pregar? Aí vem a outra parte da lição, o aplicando. Nessa parte da lição, aplicando, nós vamos usar esta folha. Você pode usar um quadro, uma lousa, o que você preferir. Eu colei essa folha na parede e vou usar essa folha aqui. Nessa parte da lição, nós vamos ensinar para as crianças como que elas podem ser missionárias. De que forma uma criança pode ser missionária? De que forma uma criança pode cumprir a missão de Cristo? Vá e faça discípulos. Como que uma criança vai cumprir isso? Então, você começa, qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus é vá. Tudo isso está no material, gente, do manual. Então, a ordem de Jesus é vá. E o que mais ele diz na ordem de Jesus? Vá e seja um missionário. Então, Jesus ele dá uma ordem para todas as crianças, para todos os adultos, todas as pessoas. Vá e seja um missionário. Agora, como que a criança pode ser missionária? Então, você pode dizer para a criança
que naquele momento que ela está brincando com um coleguinha, ela pode ser missionária. Como que ela vai ser missionária no momento que ela está brincando com um coleguinha? Quando a criança está brincando, ela pode, quando a outra criança irritar ou provocar, como ela pode agir? Ela pode ser missionária, ela pode agir de uma forma gentil, não retrucando. Ela também pode, naquele momento, falar de coisas boas para aquela criança. Ela também pode convidar a criança para ir à igreja. Então, existem muitas formas de ser missionária quando uma criança está brincando. As atitudes dela, atitudes gentis, atitudes de amor, podem ser atitudes de uma criança missionária. Mas existe também outras formas da criança ser missionária. Que lugar que uma criança pode ser missionária? Aí você vai apresentar a foto da casa. A criança, ela também pode ser missionária em sua casa. Como que a criança pode ser missionária em sua casa? Quando ela respeita os pais, quando ela honra os pais, quando ela é obediente, quando ela faz as tarefas que são pedidas a ela. Então, a criança ela pode ser missionária dentro de casa, com os seus irmãos. Se a criança tem um irmãozinho, ela pode ser missionária também com seus irmãos, sem brigar. Ou se acontecer de discutir, ela peça desculpa e tente não fazer mais. Então, existem várias formas de uma criança ser missionária dentro de casa. Mas também existem outros lugares que as crianças podem ser missionárias. Onde a criança pode ser missionária? Dentro da igreja. A criança pode ser missionária dentro da igreja. Como? Se comportando dentro da igreja, obedecendo aos mais velhos, ouvindo os conselhos, ajudando os outros que precisam. Então, existem inúmeras formas, e você pode falar inúmeras formas que a criança pode ser missionária dentro da igreja. E existe um outro lugar também que a criança pode ser missionária, e esse lugar é muito importante também, que é a escola. A criança, ela pode ser missionária dentro da escola. Como que ela pode ser missionária dentro da escola? Falando de Jesus para os amiguinhos, também sendo obediente, cumprindo as tarefas escolares. Então, uma criança, ela também pode ser missionária dentro da escola. E você apresenta diversas formas que a criança pode ser missionária. E agora nós vamos para a parte final da lição, que é o contando aos outros. Você pode imprimir, as crianças podem confeccionar com você esse mobile, que é o versículo. Você pode deixar, pode ser usado barbante, fita, o que for melhor. Você pode usar esse mobile que está no manual. Eu apenas imprimi e recortei. Você leva e deixa que as crianças mesmo façam. E isso daqui é legal, que ela pode levar para a escola e ela pode dizer o que ela aprendeu. E ela também pode dar um presente para o amiguinho, se o amiguinho quiser. Então, ela vai levar para a escola e vai ensinar para os outros. E o que ela vai dizer? Vão, atrás tem o versículo, vão e façam discípulos. E aqui tem uma criança falando para outra de Jesus. De todas as nações. E aqui nós vemos pessoas de diversos lugares. Mateus, foto da Bíblia, 28, 19. Esse móvel é muito bom, ajuda as crianças a fixar e também, se elas quiserem contar, é um incentivo para que elas contem na escola, para os seus amiguinhos, quando forem brincar, o que elas aprenderam nessa lição número 3, a lição. Que Deus te abençoe, que você possa cumprir a missão de ensinar as crianças e ensinar a elas que Jesus também tem uma missão para cada pessoa e para cada criança.